Seja um agente da paz. Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia. Hoje é dia 17 de abril. Como você está se sentindo hoje? Hoje, o tema do devocional é sobre ser um agente da paz. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Então, Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Gênesis 13, 8 e 9. Em um mundo agitado e intenso, não é incomum haver desentendimentos entre pessoas, seja na família, seja com o cônjuge, seja no trabalho ou onde quer que você se relacionar. Entretanto, o amor e o perdão devem permear nossas relações. Não podemos ser agentes propagadores do caos e intrigas. Pelo contrário, devemos ser exemplos daqueles que se dedicam a pacificar confrontos, movidos pela direção do Espírito Santo, para em todo tempo termos resoluções construtivas e harmoniosas para os problemas que enfrentamos. Essa reflexão nos convoca a uma profunda avaliação de nossas posturas diante das inevitáveis divergências que a vida em sociedade nos impõe. É imprescindível, portanto, buscar em Deus a sabedoria e a orientação necessárias para nos tornarmos agentes da paz. Nesse cenário, cabe questionar: qual tem sido o nosso papel nos círculos de convivência dos quais fazemos parte? Estamos contribuindo para a propagação de desavenças, como se diz popularmente, colocando mais lenha na fogueira? Ou estamos ativamente engajados na promoção da paz, como cabe a um filho de Deus? Por conta própria, saiba que não conseguiremos controlar os ânimos ou agir de forma sábia e paciente, pois nossa natureza luta contra isso. Entretanto, com o auxílio do Espírito Santo, sim, pois está escrito em Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso, a chave para ser um agente da paz é ter um relacionamento diário e intencional com o Pai, alimentando constantemente o Espírito e vencendo os impulsos da carne. Viva dessa maneira e, além de ter a vida transformada, impacte os ambientes pelos quais você passar. Palavra-chave de hoje: pacificadores. Leitura bíblica, João 18. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então, Jesus foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse: já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão, Pedro, tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu pai me deu? Em seguida, os soldados, os comandantes e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram.
Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus, junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: "Você não é um dos seguidores daquele homem?" "Eu não", respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira. Estavam se aquecendo de pé, em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: "Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne. E nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles." Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: "Isso é maneira de falar com um grande sacerdote?" "Se eu disse alguma mentira, prove que menti", respondeu Jesus. "Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo?" Depois, Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: "Você não é um dos seguidores daquele homem?" "Não, eu não sou", respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: "Será que eu não vi você com ele no jardim?" E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: "Que acusação vocês têm contra este homem?" Eles responderam: "O Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime?" Pilatos disse: "Levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês." Então eles responderam: "Nós não temos o direito de matar ninguém." Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito?" "Por acaso eu sou judeu?" disse Pilatos. "A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo." "Então você é rei?" perguntou Pilatos. "É o Senhor quem está dizendo que eu sou rei", respondeu Jesus. "Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está ao lado da verdade ouve a minha voz." "O que é a verdade?" perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: "Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas, de acordo com o costume de vocês,
Eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. E você, meu amigo e minha amiga, você se considera um agente da paz ou vive colocando mais lenha na fogueira para ver o circo pegar fogo, como nós dizemos em português? Faça um exame mental na sua consciência, no seu coração. E se você não é esse tipo de pessoa, conecte-se mais a Deus. Peça a Deus a sabedoria. Se você pedir a Ele, eu tenho certeza que Ele vai lhe entregar. E se você tiver sabedoria, com certeza você não vai arrumar encrenca ou botar fogo, mais lenha na fogueira. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.